Começou? Já. Gui, como o futebol entrou na sua vida? Com que idade foi? Onde foi? Como é que você conheceu o futebol? O futebol entrou na minha vida na minha transição dos 19 para os 20 anos. Eu jogava futebol e a cidade do futebol é um grande divisor de águas, se vai ser profissional ou não. E nesse meio processo, eu tive uma lesãozinha no joelho que me possibilitou de jogar aí por 2 meses, 3 meses. E na minha reabilitação da fisioterapia foi onde eu conheci o futebol. E desde a minha primeira partida eu vi que levava gente pro esporte. E eu sempre gostei do alto rendimento de qualquer esporte que seja, desde tênis de mesa até o futebol. Então eu vi ali uma oportunidade, seguir essa linha até chegar onde eu tô hoje. Se não fosse futebol, seria futebol? Seu esporte, ou você acha que você se daria bem em outro esporte? Cara, é difícil definir. Desde muito pequeno eu sempre fui muito viciado em esportes. E desde que eu gostasse do esporte, eu sempre levava na linha de treinamento e aperfeiçoar aquele esporte. Então, todas as modalidades que eu sempre pratiquei certamente em alto nível. Legal. E quando é que tu percebeu que podia se tornar profissional, que isso podia ser sua profissão mesmo? Desde ali do terceiro mês que eu comecei a praticar, que eu consegui me dedicar muito ao futebol, eu cheguei próximo de alguns profissionais aqui de Brasília, igual o Paraná, que é uma referência, o Rato, que já estava no cenário. E após conversar com eles, ver a proximidade, né, que o futebol tem isso, do amador ao profissional, é uma certa discrepância de nível, mas é próximo também de você chegar. Então você consegue ter muito espelho, ver o caminho que o cara trilha para você chegar. Então eu sempre estive muito perto do Paraná, que era o ápice da época, era Paraná e Vinícius. Então eu sempre busquei fazer tudo que ele fazia e falei, cara, se o cara tá do meu lado, eu também posso chegar. Então eu segui o que ele fazia tudo, juntei ao Nelinho também, que foi um grande acelerador do processo, e hoje estamos aí. Seu ídolo no futebol é algum desses, ou você tem outro ídolo no futebol? Cara, meu ídolo no esporte, eu sempre vou falar que é o Bruninho e o Gugu. Os dois foram os caras que inspiraram o meu estilo de jogo. Quando eu comecei, até todo mundo fala que eu perdi um pouco da habilidade que eu tinha, que eu fintava muito. A gente tem que se adaptar ao tempo atual da modalidade. Mas eles são meus ídolos. Bruninho e Gugu são, pra mim... Todos os outros são. Paraná também. Paraná foi um ídolo, mas ele foi um modelo de onde eu queria chegar na minha vida. Mas de inspirar pra jogar, o Bruninho e o Gugu. Mas o Paraná também foi. Legal. E um lugar que o futebol te levou, que você fala, pô, talvez eu não teria chegado num lugar, pode ser tanto lugar de carreira quanto um lugar específico, um país, algum lugar específico que o futebol te levou, que talvez você não chegaria por outros meios, que você talvez... Cara, eu acho que ser reconhecido por outras pessoas que eu reconhecia como muito além da média em todos os quesitos, em humildade, em carreira. Então, o futebol me proporcionou isso. Receber elogios de pessoas que eu elogiaria sempre, entendeu? Como grande jogador de futebol, como grandes cantores. Então, ser reconhecido por esses caras, os caras reconhecerem que você faz uma coisa muito bem, esse pra mim foi o que o futebol me trouxe de melhor. E um sonho pessoal que o futebol te ajudou a realizar? Um sonho pessoal? Cara, pensar num futuro melhor. Então, hoje com o futebol, eu consigo ter um plano A, um plano B, um plano C lá na frente que talvez eu não teria um tempo atrás. E se não der certo agora o futebol, posso terminar minha faculdade, que eu tranquei agora há pouco, dar aula de educação física, ou dar aula de futebol, ou ter um network ali com pessoas importantes que podem me proporcionar oportunidades diferentes. Mas se não fosse futebol, acho que minha vida iria ser cinza, não colorida como tá. Legal. É até uma pergunta que a gente tem aqui de esse pós-carreira. Sei que tu é novo, começou a despontar há alguns anos para cá, mas você já pensa, porque o atleta tem disso, né? Você já pensa o que fazer no pós-carreira? Não precisa nem falar o que você quer fazer, mas se você já tem esse pensamento, se você já estuda algo específico para isso. Eu penso muito no pós-carreira. Eu acho que ainda mais porque o futebol não te dá uma renda instável para você, quando parar de jogar, só viver dessa renda que você acumulou. Mas eu tenho vários planos, sim. Um deles é terminar minha faculdade de educação física, fazer fisioterapia também, é um dos meus planos. Eu adoro essa área, então eu penso em ser fisioterapeuta depois que eu parar de jogar. Mas eu quero estar na área do esporte
principalmente do futevôlei, eu acho que eu não consigo viver sem estar nesse meio. Nossa, cara, e o título mais importante? O título mais importante da minha carreira foi o TAF em Cuiabá, que eu joguei com o Tavinho pela primeira vez. Acho que foi a maior realização no esporte que eu tive. Além de concluir uma meta no período que eu destinei para ela. Eu tinha uma meta em ser campeão profissional pela primeira vez até 3 anos. E quando completou 3 anos, um mês antes dos 3 anos, eu consegui ser campeão. Então, para mim, é um marco na minha vida, um dos maiores marcos da minha vida. Que massa. Tu anota mesmo as metas? Tu tem anotado as metas? Pô, importante, legal. Bom. Se uma criança, tu é da Ceilândia, né? Se um moleque lá da Ceilândia chegar a falar assim, ó, Gui, ou até mesmo o teu filho, chegar a falar, Gui, eu quero ser atleta profissional, tipo, que conselho tu daria? Tipo, quero viver de futevôlei. Qual é o conselho que você daria pra essa criança? Ele faria, qual a pergunta novamente? Ele falar, o que eu preciso para viver de futevôlei? Falei, você já respondeu a pergunta, viver de futevôlei. Então só viva isso, respira isso, transpire isso, que você vai viver de futevôlei. Legal. Pra gente fechar essas perguntas, agora tá rolando as Olimpíadas, e aí, desde que eu comecei a jogar futevôlei, talvez você deve ser a mesma coisa. Futevôlei nas Olimpíadas, hoje dentro do cenário, você vê como um futuro próximo ou você vê como uma realidade ainda muito distante? Cara, uma realidade muito distante, porque tem alguns critérios, né, para o futebol estar nas Olimpíadas, não basta ser apenas um esporte bonito de ser visto, de ser plástico, ser vendido facilmente, tem relação a ter desenvolvimento em outros países, tanto no masculino como no feminino, e isso tem pouco no mundo, né, então só o Brasil, alguns países da América do Sul, Israel, alguns da Europa, então tá muito difícil, muito longe. Atacar ou defender? Defender. Comemoração do Bruno Barros ou a do Iceman? Qual é mais? Ice. Do Ice. Shark do índio ou do Sandrei? Índio. Usar a esquerda ou botar a chilena? Chilena. Tá Valeu. maluco.